Bem, vamos começar agora a falar um pouco sobre jogos 2D e como criá-los e alguns conceitos básicos. Então, para podermos entender assim quais são os principais elementos que a gente manipula em jogos 2D, são basicamente essa lista que estamos vendo aqui. São os sprites, os backgrounds, os tiles, a animação que nós vamos usar e eventualmente a física. Claro que tem muitas outras coisas, mas esses são os itens mais importantes que nós vamos ter que trabalhar. Bem, o primeiro de todos, os conceitos assim, mais importantes é o conceito de sprites. O sprite nada mais é do que uma imagem, mas quando a gente estiver trabalhando com essa imagem, a gente vai dizer explicitamente: essa imagem é um sprite, não é uma textura, não é um fundo, é um sprite. E o que caracteriza um sprite? Ele é caracterizado primeiro por ser uma imagem que pode ter dinamicidade, portanto, nós vamos poder movê-lo, nós vamos poder aplicar física, nós vamos poder aplicar inteligência artificial. Outra característica comum nos sprites é que, como eles vão representar objetos do jogo, geralmente, na maioria dos casos, esses objetos não são retangulares, como um personagem que vocês estão vendo aqui. Então, ele não é um retângulo, embora uma imagem não tem como, ele sempre vai ser um retângulo. Então, a gente vai sempre no sprite comumente ter o alfa dizendo onde é a região de transparência e que, portanto, não vai ser visível na tela. Já mencionamos isso em outro momento, mas ah, o, o sprite ele normalmente é um PNG, porque um PNG ele é um formato de imagem que é capaz de guardar a informação alfa, uma imagem em 32 bits, portanto 4 bytes para cada pixel. Além do RGB, nós vamos ter também a transparência daquele pixel. Ah, e vale lembrar que alguns formatos, como por exemplo o JPEG, não armazena alfa, portanto a gente não consegue muitas vezes representar sprites com esses formatos. Um sprite ele também vai ter um atributo importante que é o centro dele. Isso vai variar um pouco de engine para engine, de ferramenta para ferramenta, mas o centro pode ser muitas vezes o centro mesmo da imagem, portanto aqui o meio da altura e o meio da largura, mas também em algumas plataformas nós vamos encontrar o centro como sendo o canto superior ah, esquerdo, esse é o 000. Por quê? Por que isso pode acontecer? Porque, na verdade, na tela, o endereçamento 00 no display é esse canto aqui. Então, às vezes se traduz isso também para o endereçamento do centro do sprite. Bem, o sprite ele vai ter uma série de atributos e um dos mais importantes é o seu posicionamento espacial. Ah, então, nós também vamos poder ter vários padrões. O 00 do espaço pode ser esse canto superior esquerdo, mas também em algumas ferramentas, como por exemplo no Unity, o 00 pode ser o centro mesmo da tela. E temos que ter cuidado nessa forma de como manipulamos essas coordenadas, porque se o centro da tela for esse aqui, 00 aqui, então se nós quisermos vir para este lado, nós vamos assumir coordenadas negativas. Se quisermos no eixo X, se quisermos vir para esse lado, vamos assumir coordenadas negativas no eixo Y. Quando o centro é aqui, nós não temos coordenadas negativas visíveis na tela. A gente pode até colocar o sprite num valor negativo, mas isso significa que ele está vindo para cá, para o lado de fora da tela. Diferente que num jogo 3D, onde o espaço ele é contínuo, é normal que nos jogos 2D o nosso espaço já seja discreto. Como a gente já está trabalhando no espaço de tela, a gente muitas vezes assume que, que, a, que a posição, que as coordenadas já são a própria coordenada de tela, coisa que no 3D não é assim, até porque a gente não tem muito como prever como vai ser a projeção, o tamanho da projeção e tudo mais. Então, em jogos 3D nós temos espaços contínuos
descritos por três coordenadas. Em jogos 2D, nós já normalmente assumimos um espaço 2D e também discreto. A gente ainda pode ter uma tridimensionalidade para representar as layers, para dizer quem está na frente de quem. Por exemplo, o background pode ter uma coordenada Z abaixo da coordenada do sprite, mostrando que ele está por trás em termos assim de ordem de desenho. Os fundos também podem ser sprites, se a gente quiser, nada impede que a gente coloque um monte de sprites para desenhar um fundo, mas eles também podem ser imagens grandes ou composições de imagens, ou podem ser tilings, que é uma das situações mais comuns, principalmente em jogos que têm uma grande extensão espacial. Os fundos normalmente também podem ter layers, e esses layers, por exemplo, uma árvore que está mais para frente, esse matinho, as montanhas atrás e o céu por último, podem ser movidos em velocidades diferentes, de forma que a gente tem uma sensação que a gente chama de paralaxe, assim, de que o fundo está andando de forma mais lenta do que a parte de frente. E isso nos dá uma sensação de movimento interessante. Os tiles vão ser imagens que nós vamos usar para compor cenários. Então vejam que aqui nós temos um tile só de grama, temos um tile da grama com um pedaço de pedras aqui só de pedras. E se a gente for reparando, não, assim, nós não temos assim, um tile para cada pedaço dessa imagem. Nós vamos ter um grupo de tiles e a partir desse grupo de tiles nós vamos pintar um cenário e que, por ser um grupo limitado de imagens que representam os tiles, a gente pode ter cenas muito grandes e não vamos ter problema de memória, porque, na verdade, o que realmente está carregado na memória são esses tiles, são essas imagens fontes que vamos usar aqui para pintar. E o meu tile em si nada mais é do que uma matriz, dizendo aqui um ID, que vai dizer assim, essa aqui tem aqui nesse tile da imagem, aqui nesse nesse grid tem a imagem tal, aqui tem a imagem tal, e aqui tem a imagem tal. Então a gente pode ter grids bem grandões e que não vão ocupar muito espaço na memória, porque eles não são matrizes de pixels, mas apenas matrizes de números, dizendo qual é o tiling que tem nesse ponto. A gente pode ter, inclusive, várias camadas de matrizes como essas, que a gente vai chamar de tile maps, mapas de tiles. Obviamente, nós vamos ter animações também, e as animações elas vão ser bem mais difíceis de serem feitas do que no 3D. No 3D, se eu quiser, por exemplo, rotacionar um objeto, eu rotaciono ele e vou ter a animação dele rodando, mas em 2D eu não posso rodar um objeto, ou não posso muitas vezes mover uma parte dele, porque ele é uma imagem. Então, nós vamos tipicamente, para poder representar animações, usar sprite sheets, que a gente chama, que são matrizes de sprites, onde nós temos linhas e colunas, em cada uma dessas linhas a gente tem o personagem numa determinada pose, ou um objeto, uma árvore que está se movendo, então cada linha, cada coluna tem uma pose do movimento da árvore, por exemplo. E o que nós vamos fazer é vamos criar um loop sincronizado com o game loop, onde nós vamos em cada momento ir mostrando apenas um desses pedacinhos desse sprite sheet. O sprite sheet é uma imagem só, e quando a gente carrega na memória, esse sprite ele vai inteirinho desse jeito que está aqui, mas o engine só vai pegar um pedacinho dessa imagem por vez. Quando a gente tem sprite sheets, uma coisa importante é que existe, assim, quando a gente for recortar isso aqui, cada tamanhozinho tem que ser igual e o personagem não pode sair do mesmo lugar onde ele está centralizado, porque senão ele teria algum tipo de efeito de flickering, de tremer. Então, o artista, a ferramenta que ele vai usar para fazer os sprite sheets, obviamente tem que ter esses cuidados para criar grids bem certinhas quando forem recortadas. E por fim, a gente pode ter físicas nos jogos 2D, mas as físicas dos jogos 2D são uma física meio fake, porque o mundo não é 2D, então nós vamos ter corpos rígidos, nós vamos ter ah, colisões e tudo mais, mas não podemos usar os mesmos componentes e as mesmas
cálculos de física que a gente usa no 3D. Então, normalmente, os engines que permitem fazer jogos 2D vão ter um pacotinho de física dedicado a isso. No caso do Unity, por exemplo, a gente vai ter uma diferenciação entre os componentes de física 2D e de física 3D. Obviamente, a física 2D é muito mais simplificada, portanto, muito mais rápida e menos custosa que a física 3D. Em particular, a colisão, a gente quase sempre vai trabalhar com o próprio frame do sprite ou das imagens que a gente está usando. Ah, e já que já é um bounding box, digamos assim. O problema é, claro, que se o meu objeto não for muito bem representado por um retângulo, lá uma estrela, e a gente quer que haja uma colisão bem particular ali, então nós vamos ter imprecisões na física, principalmente na colisão. E aí nós podemos usar uma colisão pixel a pixel, onde a gente vai ver se o pixel é transparente ou não. Se for transparente, a gente deixa passar, senão a gente faz uma colisão. Mas, obviamente, a gente encarece bastante o tempo de computação para esse tipo de colisão.